Bem, hoje o assunto é cacau, com um empresário rural, Paulo Augusto Torres, operador na Bolsa de Nova York durante vários anos e que trabalha com mercados futuros. Ele tem uma visão sobre o mercado mundial, sobre o mercado local, os problemas da crise do cacau e as alternativas para essa região que ainda enfrenta as consequências da vassoura de bruxa, que nos atingiu há mais de 2 décadas e ainda continua tendo efeitos negativos sobre 30 mil produtores que hoje estão descapitalizados e com poucos recursos. Paulo Augusto Torres, como você vê o mercado mundial de cacau? Nós temos superprodução, temos déficit de produção, como é que é a situação hoje do mercado de cacau? Boa tarde, Kleber, obrigado por ter convidado para vir aqui. Mercado de cacau, mercado mundial, no momento, se você olhar os preços, o comportamento dos preços dos últimos 5 anos, está andando praticamente de lado. Nos últimos 2 anos, 3 anos, numa faixa de 2.000 a 2.400. Não tem nada de interessante acontecendo no momento, mas a probabilidade é que vá para cima. Normalmente, a expectativa das pessoas é que vá para cima. O mercado, as perspectivas do mercado são boas. E a escassez de produção no mundo? Existem déficits? Como é que está a situação do cacau africano hoje? Que problemas a lavoura tem no mundo, inclusive no Brasil? Olha, hoje, antes de vir para cá, até liguei para as pessoas lá em Londres para saber os últimos relatórios, e a última expectativa é mais 50, menos 50 mil toneladas. Então, balanço, quer dizer, equilíbrio. Não vai ter déficit nem excesso de produção. Então o mercado fica sem saber para onde vai. Porém, se você tem o equilíbrio, mas você tem uma tendência de subida de consumo. O consumo continua aumentando lentamente. Então, apesar desse equilíbrio, não há pânico no momento. Há também uma expectativa de que a safra intermediária, que é de julho, agosto, setembro, da África, o tempo bem quente, venha prejudicar, então pode se tornar mais para menos 50 do que para mais 50. Eu espero que sim, que ajude ao mercado a subir. Agora, com o Brasil parando de exportar em função da crise do cacau brasileiro, como é que ficou o blend, a formação dos sabores de chocolate no mercado mundial para consumo internacional? Olha, foi um choque. Eu comecei a trabalhar em cacau em 1978, era comprador de cacau de Bahia também, de Londres. De Londres eu comprava o cacau da Bahia e era muito procurado porque o cacau da Bahia tinha um pó vermelho, a coloração do cacau era boa, comparado somente ao dos camarões. Camarões também tem essa característica, que é muito procurada. Então o mercado espanhol gostava muito do mercado, e o mercado japonês também gostava muito do mercado. O cacau brasileiro era bem procurado, mas infelizmente com o advento da vassoura de bruxa as pessoas tiveram que procurar outras alternativas. A procura foi para o camarões, que é mais ou menos por causa da cor. E o cacau africano ainda tem problemas lá no mercado europeu em função do uso de crianças como mão de obra nas lavouras? Olha, vou lhe dizer uma coisa, que me perguntaram há pouco tempo, o que acha da diferença do cacau africano? Não existe cacau africano. O cacau veio da América Latina. Ele foi para lá. Não existe borracha da Malásia. Borracha era da Amazônia. E foi para lá. Então o cacau é nosso, daqui da nossa área, né? O cacau plantado na África, eles têm uma característica. Houve realmente problemas de trabalho infantil, que foi também exagerado pela mídia, porque realmente vende. Fizeram até filme, né? Ele vende. Então, é um problema. Eu estava em Londres na época e a minha opinião é o seguinte: trabalho escravo infantil é um caso de polícia, não é um caso de chocolateiro nem cacauicultor. É um caso de polícia.
a pessoa está trabalhando, é criança, é trabalho escravo, você denuncia e é governo e polícia. Não é para ser resolvido nem por chocolateiro no outro continente, nem por ninguém. Mas se falava de punição até para o chocolateiro, para não se consumir certeza. E tal. Com certeza, porque você quer castigar alguém. E vai castigar quem na África? O fazendeiro, ele não tem nada. Então é melhor castigar um chocolateiro, porque o chocolateiro tem algum dinheiro, está na Europa, está na América do Norte e pode pagar alguma coisa. Então criou-se uma situação de que o chocolateiro se sente culpado e começaram então a criar as certificações, a UTZ, Fairtrade e Rainforest, para dizer que está tudo bem, que é tudo bem tratado. Na realidade é um pouco... Agora, no tempo que a Bahia produzia 400 mil toneladas, o pessoal da CNPC aqui no Brasil sonhava com exportar cacau para o mercado chinês. Esse mercado existe ou como é que ele funciona hoje? O mercado chinês existe. O mercado chinês, olha, eu acho que eu vou morrer antes do mercado chinês se levantar, mas desde que eu comecei a trabalhar em cacau, a gente está aspirando o mercado chinês. Só que o mercado chinês é 1 bilhão, mas eles consomem, vamos dizer assim, 10 toneladas. Aí eles dobraram o consumo, dobrou para 20. Então é muito pequeno ainda o percentual de cacau ainda na China. Lógico que vai, certamente, aumentará. O potencial está aí, o poder aquisitivo deles está aí, mas é muito lento ainda, O brasileiro tem falado muito de cacau orgânico e cacau orgânico. Nós vamos falar nisso no próximo bloco e vamos ao intervalo de O Assunto É, com Paulo Torres falando de cacau e economia. Estamos voltando com O Assunto É, falando de cacau. E as tendências do mercado para o futuro? A tendência de mercado para o futuro, eu sou otimista em relação a isso. Eu sou normalmente otimista. É por isso que tem até uma fazenda de cacau. Não é só por gosto, mas também por otimismo. Porque existe cacau na África, a Costa do Marfim produz 2 milhões de toneladas e deve ter 2 milhões de fazendeiros. Cada um produz 1 tonelada e olhe lá. Tem 2, 3 hectares cada um. É muito pequeno. A maioria, a idade média do produtor na África deve ser acima de 40. Quem tem abaixo de 40, a juventude que tem celular e coisa, não quer ficar de jeito nenhum, nem vai ficar na roça. Assim como no Brasil, a mesma coisa vai acontecendo, não vai ficando na roça a juventude. As famílias africanas, que quando eu inicialmente ia em África nos anos 80, no início dos anos 80, final dos anos 70, que você tinha família com 10 filhos, 11 filhos, hoje você vai, a família tem 2. Então, a mão de obra não vai estar lá e elas vão querer outros mercados. Então, eu acredito que a produção de cacau vai cair, o preço tem que subir para estimular a produção, para estimular que as pessoas se mantenham no campo produzindo cacau. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos uma crise gerada pela vassoura de bruxa, quando a gente já produzia em torno de 400 mil toneladas e a produção caiu para 25% disso. Como foi essa crise e de que modo ela afetou a economia regional? Qual foi o impacto dela nessa região? Foi um impacto horroroso, um impacto realmente trágico. Eu conhecia a região desde 1978, me apaixonei pela região de cacau da Bahia, que é diferente das outras regiões de cacau do mundo. Nada se compara à maneira de produzir cacau como aqui do sul da Bahia, que é fantástico, por isso eu me aposentei, vim para cá e vim para cá, e foi realmente trágico e criminoso. A introdução da vassoura de bruxa foi uma tragédia humana, realmente, ecológica e humana aqui, terrível. E desestruturou a cadeia produtiva de cacau totalmente? Completamente. Olha, minha fazenda produzia 4 mil arrobas e a gente caiu para 300. Simples, em 5 anos. Muito rápido. Tá entendendo? Então, ajudado também porque, infelizmente, as recomendações da CEPLAC não foram as recomendações corretas. Então, foi uma série de desastres que levou para a destruição da lavoura cacaueira e continua até hoje de joelhos ainda, até que seja resolvido o problema financeiro da região. A falta de liderança na cadeia produtiva, entre os produtores e na região também, isso afetou de alguma forma, isso influenciou nessa crise também?
Eu acredito que sim, porque outras lavouras, café, pecuária, tem maior liderança. A área do cacau foi sempre pródiga, sempre trouxe prosperidade para o produtor individual. Então eu vejo uma certa desunião grande, não havia necessidade de criar líderes. Então eu vejo uma falta de líderes na região cacaueira. E é uma região também um pouco autofágica, em que as pessoas não se unem para projetos comuns. Não. Inclusive isso afeta até o cooperativismo. Afeta, porque as pessoas não querem escolher líder nenhum. Qualquer líder que sobe é vidraça, é para levar pedrada. Então, não querem, é autofágico, como você falou. Cooperativismo é uma coisa que não funciona. Eu conheci a Cópia Cacau, com o Thaís, várias cooperativas quando trabalhei com o Brasil, e realmente eu acho que acima de Gandu funciona e abaixo de Tamaraju. Nesse meio, nunca vi cooperativa funcionar direito. Itabuna teve 6 cooperativas de crédito e dessas apenas uma continua funcionando porque é de funcionários da CEPLAC. As outras todas quase faliram. E com problemas seríssimos no mercado local, com prejuízo de 20 milhões em uma, 10 milhões em outra e tudo, e ainda sem recuperação judicial. Agora, o governo falhou nessa crise em relação aos produtores? De que forma? O governo falhou, o governo não foi ativo. Junto à crise para mim, o governo foi omisso. Deixou ao Deus dará, ficou ao Deus dará. Eu acho que tanto o governo quanto a CEPLAC. Infelizmente, nós como produtores ficamos um pouco à deriva, com falta de orientação, com falta da CEPLAC na parte técnica, e quando deu, infelizmente, foi falha, foi péssima. Do governo houve o financiamento da lavoura que foi terrível, que foi vinculado a práticas que acabaram de destruir a lavoura. Então foi um desastre atrás do outro, infelizmente. Tanto das autoridades quanto da parte profissional da CEPLAC. Infelizmente, foi um desastre. Sim. E ela tinha todo um acervo de informações sobre agricultura e diversificação de culturas. Houve projetos de diversificação de cultura na região? Eu não me lembro de ter assim grandes projetos. Bom, a gente não sabe de algum projeto, eu não sei de algum grande projeto. Existe uma coisa ou outra. A CEPLAC tem um acervo de informação muito boa, mas não estava preparado para a vassoura de bruxa. Ponto. O problema era a vassoura de bruxa. Pode ser que outras coisas ela tivesse a informação e o preparo, mas para a vassoura de bruxa não funcionou. Não funcionou até hoje. E é curioso que não só, para não falar que eu estou falando só da CEPLAC, no Equador foi a mesma coisa. No Equador, quando tiveram a vassoura de bruxa, eles decimaram a produção de cacau e o instituto deles, equivalente da CEPLAC, lá também não conseguiu absolutamente nada. E hoje o clone do Equador, o CCN51, que é o clone mais bem sucedido do mundo, tem mais de 65 anos, tem 68 anos, eu acho que deve ter um pouco mais, foi desenvolvido e descoberto pela iniciativa privada, por um cacauicultor privado. E hoje aqui na Bahia, se você pegar os 5 melhores clones, todos eles foram descobertos por cacauicultores e não nenhum deles pela CEPLAC. Inclusive esse 51 também aqui na região é usado amplamente. Aqui a gente usa o CCN51, mas o 1319, BM34, todos eles são clones que foram desenvolvidos e descobertos e desenvolvidos por produtores, o que demonstra que há uma pouca entrosamento entre a CEPLAC e os produtores. Como o vírus se adapta, esses cacaueiros podem ficar não resistentes no futuro? Eles não são resistentes, eles são tolerantes, eles convivem com a vassoura. Não tem como, a Amazônia tem vassoura e convive com isso. Não sei, podem perder tolerância, mas também vamos ser positivos e aonde se descobrir novas coisas que combatem o vírus, que combatem esses fungos, novas clones que produzem mais, que são mais resistentes, podem vir uma modificação genética, porque eu não vejo por que não fazer modificação genética e melhorar, como fazem outras culturas, porque não no cacau. E a consociação do cacau com outras lavouras, isso é viável também? Dá para conviver também e ter alternativas para o produtor? Tem. Eu fui durante muitos anos,
eu vim para a região porque eu gosto da Cabruca, eu gosto da área, eu gosto de mata, mas não é tão prático. A mata deve ser, e era até antes da vassoura de bruxa, havia uma gestão, era manejo da Cabruca, havia um manejo da Cabruca que era feito naturalmente. Quando as pessoas ficaram meio tontas com a vassoura de bruxa, parou esse manejo, e hoje em dia, quando se fala de manejo de Cabruca, existe uma campanha de sustentabilidade como se o cacauicultor fosse um destruidor de floresta, quando é exatamente o contrário, né? É um preservador de floresta. Então ele é tolhido e é impedido de fazer um manejo da sua própria propriedade, o que para mim é um erro imenso. Você tá entendendo? Porque eu fui depois advogado de que se devia plantar cacau a pleno sol, partir para o oeste da Bahia e tudo. Hoje em dia já voltei e acho que o sistema que está desenvolvido, SAF, de mistura de cacau a sol, mas com também outras culturas, pode ser açaí, outras coisas que criem um conforto térmico melhor para a produção. Agora, em que os produtores erraram nesse processo da crise do cacau? Eu errei muito. Todos nós erramos muito. Mas quando você leva uma pancada na cabeça, errar é fácil, porque você está tonto. O que os produtores erraram? Para mim, o maior erro foi correr rapidamente para aceitar o financiamento e instruções, financiamento do governo, instruções da CEPLAC, achando que aquilo seria uma solução para recuperar a lavoura, e infelizmente não funcionou. Esse para mim foi o pior erro. A partir daí o único erro é tentar não morrer afogado. A partir daí até hoje é problemático. Essa bola de neve chega a quanto a dívida dos produtores? A bola de neve é uma bola de chumbo, que é amarrada no pescoço. Não sei, as pessoas estimam várias coisas, 500 milhões, a 1,5 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Olha, é estranho, porque na realidade existia a dívida, depois existiu PESA, uma compra de títulos, então ou seja, eu sou devedor e hoje, se eu quiser, eu não consigo saber quanto devo. Bem, estamos terminando o segundo bloco de O Assunto é Cacau e voltamos agora para discutir as alternativas para a produção da região. Estamos voltando com o Paulo Augusto Torres. O assunto é cacau. Bem, nós tivemos erros e acertos, o mercado existe e está globalizado. Agora, quais as alternativas para os produtores de cacau a partir de agora, já no século XXI, no segundo decênio praticamente? Olha, as dificuldades quase destroem a gente, mas o que não te mata te fortalece. Então, o Equador ficou decimado e depois descobriu o CCN 51 e se desenvolveu. Eu acho, hoje em dia, eu escrevi para o WCF em 2003, 2004, 2005, nessa época, de que a Bahia, a região do sul da Bahia, é o melhor laboratório que tem para cacau no mundo hoje em dia, porque você tem todos os problemas. Tem uma crise imensa, tem uma malha viária ótima, comparado com a África, lógico, está entendendo? Onde produz 4/5 do cacau do mundo, a malha viária é boa, energia, as instalações são boas, pessoal profissional de alto calibre, dentro da própria CEPLAC, profissionais de alto calibre, de bom conhecimento. A instituição é complicada, mas tem pessoas de altíssimo calibre, bom. Agora, é uma região esquecida pelo governo federal, não sei porquê, talvez pelo governo da Bahia não. O governo da Bahia olhava a cacauicultura como se fosse uma agricultura familiar. Né? Agora, eu só te digo uma coisa, pense se a gente plantasse soja como agricultura familiar e qualquer outra coisa como familiar, o mundo morria de fome. Porque a agricultura familiar, infelizmente, não tem como adquirir e conseguir tecnologia, equipamento, etc. Não há como maximizar o coisa, infelizmente. Tem coisas que podem funcionar, mas são poucas.
Tá entendendo? As universidades responderam a essas alternativas para o cacau, elas geraram pesquisas e informações para a retomada do desenvolvimento regional em outras áreas, por exemplo, com foco no turismo, na industrialização, no fortalecimento do comércio. Olha, eu tenho, as universidades, não, porque eu tenho um amigo que está terminando agronomia na UESC, e agronomia na UESC, o cacau não era tópico. Eu nunca entendi como que a agronomia, numa universidade dentro, rodeado de fazenda, não tem, cacau não era o número 1 tópico, não era. Então, já é uma peculiaridade da região, né, essa do cacau não ser. E outra coisa, turismo e tudo, como a região vivia da economia do cacau e a economia do cacau quebrou, é difícil fazer turismo em favela, porque você fica fazendo turismo numa comunidade, porque é numa comunidade que está quebrada financeiramente. Então é difícil. Lindas são as praias e tudo, mas o ânimo. Eu agora participo do grupo que é a Estrada do Chocolate e é mais ou menos por aí. Quer dizer, eu acho que existe um produto muito interessante, que são as fazendas de cacau, a maneira de produzir, tudo. Só que todas as pessoas com que você fala, em geral, estão extremamente desanimadas e como eu, de uma certa maneira, nem sabem qual é o seu futuro. Se você me perguntar hoje o que você deve hoje, não faço a menor ideia, o Banco do Brasil não sabe, o governo não sabe, ninguém sabe. Tem que ter um conjunto de 8 pessoas sentadas durante 2 meses para descobrir o que se deve. É impossível viver assim. E a produtividade já foi de 40 arrobas por hectare, hoje é 15, 20 na região. 15, 20, por que caiu você assim? Está sendo generoso 15, 20, mas acho que até menos. Caiu por tudo, quer dizer, houve uma troca de geração, né? Você tinha a geração de cacauicultor, filhos todos bem educados e que foram para outras profissões, e o cacauicultor foi à falência com a vassoura de bruxa. Então, fica meio do abandono. Eu acho que tem que entrar sangue novo na região. E só vai entrar o sangue novo quando houver uma mínima atenção do governo estadual ou federal para a região. Que tanto deu para o Brasil. O cacau era uma grande produto de exportação, quer dizer, era significativo. Mesmo com a crise do cacau, nós chegamos a produzir, parece, até 160, 180 mil toneladas nessas décadas, depois de 2000. E agora parece que caiu de novo, está em torno de 100 de novo. Por que essa... Foi uma seca. Eu estive olhando meus números exatamente disso, sobre 15, 16, 16, 17. Teve uma seca brutal, que foi... minha média de produção era 2.500. No ano da seca foi para 400. Olha, 400 para alimentar 15 pessoas é só comendo ar. Que ninguém come. A seca foi um desastre absoluto. E depois, no ano seguinte, também teve uma queda. E eu disse, mas o que foi? Não teve seca no ano seguinte, foi chuva demais. Choveu tanto, graças a Deus a gente precisava, mas que a produção não foi boa também. Mas eu acho que está voltando ao normal, esse ano deve ser um ano bom. Pode ser ainda baixo, porque morreu muita coisa com a seca. Muito cacau. Agora o mercado está se ajustando, nós tínhamos dezenas de exportadoras, de compradores de cacau, esse número caiu significativamente e parece que hoje quem opera mais no mercado são as indústrias. Como é que ficou esse quadro, esse perfil de comercialização? Eu, ao contrário de vários líderes da CEPLAC e da agricultura que acham que a gente vamos voltar a exportar cacau, eu como produtor, egoisticamente, espero que o Brasil não volte a exportar. Porque quando a gente exportava, eu comprava cacau Bahia $250 abaixo da bolsa. Agora que a gente não exporta, a gente é um mercado deficitário constantemente, eu vendo cacau a 300 ou 400 acima. Se a gente voltar a exportar, eu vou vender $500 mais barato o meu cacau. Então eu prefiro que realmente a gente aumente a produtividade, mas não chegue ao ponto de exportar não. E a tendência da verticalização da produção, o produtor industrializar, produzir cacau orgânico, isso é um nicho de mercado? É uma alternativa? Olha, errei. Esse foi um grande erro meu. Eu errei, fui contra, sempre contra. Dizia assim, você quer vamos fazer chocolate? Eu digo, a gente é incompetente para produzir cacau, a gente vai fazer chocolate? No entanto, eu falei isso
repetidamente. No entanto, 5 anos depois de que eu repeti hoje, a gente tem mais de 70 marcas de chocolate diferentes, todos eles sobrevivendo, vários que são muito gostosos, que eu gosto, tá entendendo? Então eu tiro meu chapéu e estava errado, eu estava errado, é fantástico. E acho genial que você possa até fazer. Na Inglaterra existe a Rowntree, que é um chocolateiro da Inglaterra, tem como se fosse a Disneylândia do cacau, que você vê cacau em estufa, você vê o sujeito fermentando, secando. A gente tem a Disneylândia aqui ao vivo e não explora isso da parte turística e tudo. Então eu acho que tem muito mais a ser aproveitado no cacau, além do que a gente não aproveita. A gente não aproveita a casca do cacau, a gente não aproveita e comercializa o mel do cacau, o néctar, como diz um amigo meu. Já estão fazendo até vinho de mel de cacau, né? Já fazem vinho, faz cachaça, Marcelo faz cachaça. Então tem muito outras coisas que a gente poderia... Só que nós estamos um pouco bem como zumbi, enquanto não for resolvido o problema da dívida da região. Enquanto o problema de dívida não for resolvido, as pessoas andam meio igual zumbi. Você não é difícil de programar e fazer alguma coisa. Além do que no crédito, né? Além de você dever enlouquecidamente a crédito, quer dizer, são dívidas que, por exemplo, de 800 você pode pagar com desconto de 200. São números que são além do imaginável. Aleatórios, Aleatórios, né? Números insanos. Mas você acredita nessa região? Acredito que vai... Bom, olha, nós que estamos aqui, a gente não morre com mais nada, é igual barata. Porque se não morreu nos últimos 25 anos, a gente não morre mais. Pode ficar aí estrebuchando, mas morrer, eu acho que a gente não morre, não. Tá bom. Então, terminamos com Paulo Augusto Torres, mais uma edição de O Assunto É, falando de cacau e das perspectivas para a nossa região. Até a próxima semana.